Está começando agora o programa Artigo 5º. A cada semana, um tema diferente é debatido com especialistas que nos ajudam a mostrar de que forma os direitos e garantias fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal são colocados em prática no nosso dia a dia. Hoje vamos falar sobre os direitos das pessoas com deficiência e de que forma a acessibilidade é respeitada. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza e garante aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E para falar sobre acessibilidade, nós recebemos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco a jurista Kelly Assunção, da ONG Acessibilidade Brasil. Também vamos conversar com o advogado Eduardo Cerdeira, mestre em Direitos Difusos e Coletivos. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Eduardo, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente qual é a definição de acessibilidade. Se você pensar no termo acessibilidade, acesso. É possibilitar o acesso para todos a produtos, serviços e informações. A acessibilidade na legislação ela é definida como a possibilidade dos deficientes e dos portadores de mobilidade reduzida terem pleno acesso a serviços, produtos e informações. O conceito ele é muito amplo. O que tem que ter com a gente quando se fala em acessibilidade é pensar na igualdade, é pensar na dignidade da pessoa humana. Eu gosto sempre de, quando a gente conversa de igualdade, de dignidade, de lembrar do Rui Barbosa, que é um grande jurista. Ele sempre mencionou que você deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. A acessibilidade é isso. Ela permite que as pessoas portadoras de algumas necessidades especiais ou deficiências tenham o mesmo acesso a produtos, serviços e informações das pessoas que não possuem essas deficiências. Doutora Kelly, a acessibilidade está prevista na lei brasileira e também tem a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em 2007. Isso mostra que garantir acessibilidade é uma preocupação mundial? Hoje, a acessibilidade ela é uma preocupação mundial. A nível de Brasil, o que nós podemos dizer? As políticas públicas nossas hoje estão avançando assim, vertigiosamente, para que possamos possibilitar a acessibilidade às pessoas com deficiência. Mas eu não posso te dizer que, por ser uma preocupação mundial, essas políticas públicas já avançaram o suficiente para promover essa acessibilidade a todas as pessoas com deficiência. Ainda há muito a se fazer. Precisa uma preocupação maior, uma efetivação maior? Sim, vencer várias barreiras, né? Principalmente o preconceito, o medo. Nós temos que pensar que garantir a acessibilidade não é uma obrigação do governo, é uma obrigação nossa enquanto cidadãos. E o último censo, realizado no Brasil em 2010, mostrou que quase 1/4 da população tem algum tipo de deficiência, o que corresponde a cerca de 45 milhões e 600 mil pessoas. Para elas, pequenos detalhes podem trazer grandes problemas. Só quem é cadeirante sabe de algumas dificuldades do dia a dia. Descer ou subir escadas, entrar no carro, no elevador, ter o banheiro adaptado com lixeiras sem pedal. Enfim, diversas tarefas que são rotina para muita gente acabam se tornando obstáculos para quem precisa da cadeira de rodas. São pequenos detalhes que se tornam grandes coisas, entendeu? Como às vezes a gente chega em locais, em casas, de festas, e assim, a gente, por ser mal recebido, por ter que ser carregado, por às vezes levar uma queda, entendeu? Por conta de alguns pequenos detalhezinhos, pode causar um grande problema. Em Alfenas, Minas Gerais, uma empresa de eventos foi condenada a pagar R$10 mil de indenização a uma cadeirante. Ela chocou antes se o local era adaptado, mas quando foi para o show, descobriu que havia sido enganada. Para este produtor de eventos, a demanda é crescente deste público e a tendência é melhorar as condições para receber os cadeirantes em festas. Você chegar no evento e você não ter o acesso, você ter que ficar sendo carregado, né? Eu acho que talvez isso não seja tão confortável, né? Então, a gente hoje trabalha muito na estrutura com a questão de rampas, né? Tanto para a área de camarote suspenso, tanto para quando a gente monta um evento numa área pública onde não tem estrutura, a gente constrói também para que o
cliente possa chegar, ele possa ter um acesso confortável e tranquilo, seja em qualquer área que ele for, e na parte de banheiros também. Doutora Kelly, todo tipo de evento tem que garantir acessibilidade? Se todo tipo de evento ele é frequentado por cidadãos e o direito da pessoa com deficiência tem que ser respeitado, todo evento ele tem que ter acessibilidade nos banheiros, rampas, piso tátil, porque ele vai ser frequentado por toda a sociedade. Doutor Eduardo, e tem crescido a consciência de pessoas e de empresas de que é preciso respeitar esses direitos? A legislação, ela evoluiu muito nesses últimos 15 anos. Hoje a gente vê a lei de cotas que exige que empresas com mais de 100 empregados contratem pessoas com deficiência. O próprio decreto 5296, não vou ficar falando de artigos, ele é muito completo e traz muitas exigências. Essas exigências que constam na legislação, por mais que seja uma imposição à sociedade, acaba levando aquele que tem que cumprir a pensar um pouco sobre o tema. A gente está muito distante do ideal, mas eu acredito que nos últimos 15 anos a gente pode falar que existiu um crescimento nessa conscientização da população sobre o que a doutora Kelly muito bem colocou, sobre o fato de que o deficiente ele é um cidadão como qualquer outro e tem direitos como qualquer outro. Doutora Kelly, e nos órgãos públicos, como funciona a acessibilidade? Porque aqui no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a gente tem o piso tátil. Isso já é uma realidade em outros tribunais, em outros locais? Flávia, em vários tribunais isso já é uma realidade, mas ainda deixa muito a desejar. Vários tribunais você chega, não tem acessibilidade. As rampas, elas têm rampas, mas termina a rampa, tem um bloquete. A cadeira de roda não anda, então não é acessível. Você vai usar os computadores na sala dos advogados, por exemplo. Nós temos vários advogados cadeirantes. Não tem acessibilidade para que a cadeira de roda entre onde está o computador. Então, isso dificulta o trabalho da pessoa. Então, ainda temos muito a crescer nesse sentido. Por exemplo, um advogado que tem a deficiência visual, ele chega no computador no tribunal, ele não tem acesso à informação porque não tem um ledor, não tem um software que faz a leitura. E ele fica sem informação dependendo, de outra pessoa que, com boa vontade, possa ajudá-lo. E isso não pode acontecer. Nós temos que ter acessibilidade total. E nas ruas as pessoas têm dúvidas sobre acessibilidade. Vamos conferir a primeira pergunta feita por um telespectador. Eu vejo que até tem vaga reservada para pessoas com deficiência, mas muita gente não respeita. Essas pessoas podem ser multadas? Doutor Eduardo, pode ser multado? Sim, a lei, como eu mencionei anteriormente, ela é bem completa. E para haver a punição daquele que descumpre, precisa haver fiscalização. O nosso problema é a falta de fiscalização do poder público e da própria população. Você descumprir essa legislação, ela acarreta sanções. Pode ser multado, sim. A pessoa que para o carro numa vaga para deficiente, ela comete infração tipificada no Código de Trânsito, embora seja uma tipificação ainda leve, que acarreta uma multa pequena de R$ 53,00 e perda de 3 pontos, já é uma punição. Isso tudo sem a gente desconsiderar que o lesado, aquele deficiente que sofreu com aquele ato, tome outras medidas judiciais, como entrar com uma ação pedindo indenização por danos morais, como nós vimos que aconteceu em Alfenas. Porque ele pode perder um compromisso por não conseguir estacionar na vaga dele. Exatamente. Ele pode pedir a indenização pelos danos materiais em virtude de não ter conseguido chegar no compromisso e uma própria indenização por danos morais, como no caso da garota que não pôde ir ao show que ela tinha comprado. É um constrangimento, ela tentou ir e não pôde. Então, existe sim multa, existe sim punição. Mas, como eu disse, não adianta a lei. Precisa existir fiscalização, precisa existir punição efetiva e não é só o Estado que tem que fiscalizar. A população tem que participar disso. A população, quando vê algo desse tipo, uma pessoa parando numa vaga de deficiente, hoje, existem até programas, esses aplicativos, que você denuncia na hora.
Então, a população precisa participar, porque só o poder público não vai conseguir conscientizar todos. Doutora Kelly, e a pessoa que para na vaga, que tem o direito, ela tem que ter uma identificação. Como é que funciona se ela estiver de carona num outro carro que não tem identificação? Ela também tem direito a essa vaga? Sim, a vaga está ali para ser usada, né? Se ela não tem identificação, ela vai parar em outra vaga, por quê? Então, acho que é uma questão de senso, né? Você tem que pensar que desceu lá de dentro uma pessoa com deficiência, lógico, ela tem direito de estar lá. O pior é o que a gente vê todos os dias, né? A pessoa sem nenhum tipo de deficiência descendo do carro que foi estacionado numa vaga com deficiência, para pessoa com deficiência. Isso não pode acontecer. Bom, e vamos conferir mais uma pergunta. Eu gostaria de saber o que pode acontecer com um comerciante que coloca material na calçada, atrapalhando a passagem das pessoas com deficiência. Doutora Kelly, essa pessoa pode ser multada? Sim, ela vai ser multada pela prefeitura não só porque ela atrapalhou a passagem da pessoa com deficiência, porque ela atrapalhou a passagem de um cidadão, né? Que lá é um local de passagem público. Da mesma maneira que a pessoa com deficiência passa, eu passo, você passa, e ela está infringindo a lei, então ela vai ser multada, sim. E existe essa consciência hoje? Porque a gente vê muitas calçadas com material de propaganda ou até com material exposto de produtos que estão à venda. Olha, o que mais precisa ser trabalhado hoje é a consciência, né, das pessoas, porque é muito eu, né? Eu quero, eu posso tudo. E não é assim. Você tem que pensar que você vive no mundo e nossos direitos são iguais, então eles têm que ser respeitados. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje eu recebo no estúdio da TV Justiça o advogado Eduardo Cerdeira, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, e a jurista Kelly Assunção, da ONG Acessibilidade Brasil. A gente conversa sobre os direitos das pessoas com deficiência. E no ano 2000, entrou em vigor a lei que estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A Lei 10.098 determina a retirada de barreiras e obstáculos em vias e espaços públicos, em peças e equipamentos instalados para uso do cidadão, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. Doutora Kelly, o que mudou com a entrada em vigor desta lei? Nós vimos grandes mudanças, né? Principalmente em órgãos públicos, em logradouros, no transporte, porque quando se tem uma lei e é prevista uma penalidade, você começa a ver mudanças. Então, você já pode ver que já está mais acessível as entradas dos prédios públicos, internet nos prédios públicos, nos tribunais. Você percebe que também as políticas públicas, né, para usos diários, no dia a dia do cidadão, ele também está sendo incorporado essas mudanças. Ainda falta muito, mas nós já vemos ônibus acessíveis. Nós já vemos também a internet mais acessível. Inclusive, nós temos softwares, né, que promovem essas acessibilidades nos websites, como o da Silva, que foi desenvolvido pela Acessibilidade Brasil. Ele pega o seu site, tanto público como privado, e ele te mostra todos os erros que tem, tudo que você precisa fazer para tornar o seu site acessível. Tanto para isso gratuitamente, disponível para todo mundo? Sim, está disponível no www.dasilva.org.br. Ele faz uma varredura no seu site e te mostra todos os pontos. Então, hoje, você não pode dizer, eu não sei como fazer, sabe? Porque hoje é gratuito. Você pode ter essa lei promovida e atender essas necessidades, né? E depende de mim e de você, não só do governo. Doutor Eduardo, a lei fala também nos transportes e na comunicação. A gente já falou um pouquinho aqui, mas eu gostaria que o senhor desse exemplos práticos de como é que isso tem que ser feito. O transporte coletivo, infelizmente, a gente encontra ônibus que não tem rampa de acesso, ônibus que não tem um espaço para o deficiente. Encontramos também muitas páginas na internet que ainda não estão adaptadas, páginas de órgãos públicos que obrigatoriamente precisariam ter essas adaptações. Como a doutora Kelly falou, a questão do transporte coletivo realmente é uma obrigação do Estado e do prestador de serviço para o Estado, porque muitas vezes o Estado fala, mas a empresa que eu contratei, ela que deveria ter, não é ela.
O governo tem que fiscalizar e exigir o cumprimento. Da mesma forma, plataformas de site. Isso vale também para programas de televisão. Tem que ter lá o closed caption, tem que ter acessibilidade também. Sim, você precisa ter o acesso, né? Hoje, alguns canais, alguns televisores já trazem aqueles acessos para deficientes. Mas precisa, pela legislação precisa, embora a gente não encontre, não só no transporte, como na internet e na televisão. Pela lei, precisa. E já pode ser punido. Pode ser punido. Falta, como eu mencionei, falta orientação, porque eu tenho certeza que há pessoas que desconhecem a legislação e que deveriam conhecer, falta fiscalização e falta punição. Eu acho que esses 3 itens. Nós temos uma pergunta feita por um telespectador justamente sobre acessibilidade em imóveis. Vamos ver. Eu gostaria de saber se em prédio particular também tem que ter acessibilidade ou se isso vale só para locais públicos. Doutor Eduardo, como é que fica nesses casos? Tem que ter rampa e tem que ter vaga especial também? Sim. A legislação, ela coloca que quaisquer imóveis de utilidade pública ou utilidade coletiva precisam estar adaptados para as pessoas com deficiência. O imóvel particular com utilidade pública, ele, por exemplo, um prédio comercial, existe uma circulação do público, tem que ter. As próprias indústrias, a lei coloca especificamente algumas áreas que precisam ter. Um prédio residencial, a lei coloca que os edifícios em que os apartamentos, em que os imóveis são multifamiliares, existem várias famílias naquele local, precisam também estar adaptados. Então, o que não precisaria, conforme a lei, seria uma casa. Mas, mesmo assim, como até conversávamos, né, doutora Kelly, hoje, casas, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se vai receber alguém nessa situação. Então, por mais que a gente não possa dizer que isso é exigido, você construir uma casa própria com as adaptações necessárias, é algo que a população deveria pensar, porque você não sabe o dia de amanhã, né? Nós vamos conferir a última pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. A gente vê que tem muita dificuldade para a pessoa com deficiência transitar. O que a população pode fazer para exigir melhoria dos governantes? Doutora Kelly, de que forma que a população pode se mobilizar? Denunciando e sensibilizando, né? Eu acho que hoje a sensibilização é a palavra-chave. Você tem que sensibilizar. Se eu consigo te sensibilizar que isso é importante, você não vai cometer esse erro mais. Então, o boca a boca, né? A pessoa me vê respeitando a lei, ela, poxa, eu também vou respeitar. É uma pessoa como eu, é um cidadão como eu e merece respeito. Doutor Eduardo, e como as pessoas podem cobrar do poder público que seja realmente garantida acessibilidade e políticas melhores? Podem e devem, né? Fazer abaixo-assinado e cobrar leis. Mas como eu mencionei, eu acredito que só a lei não é suficiente. Precisa existir, a nossa legislação ela é boa, precisa existir a orientação, precisa existir execução da lei que a gente tem. A gente não tem fiscalização, a gente não tem punição. Então, eu acredito que a população tem, mais do que pensar em exigir projetos de lei, ela tem que participar dessa fiscalização, participar dessa orientação. Como a doutora Kelly bem colocou, você tem que sensibilizar o próximo, porque normalmente a pessoa que descumpre, que está sentada num ônibus e vê um idoso, a acessibilidade também está relacionada a idoso, em pé, quando alguém fala para ela, você não tem vergonha de ficar aí no lugar de uma pessoa que precisa, ela normalmente levanta e sente vergonha. Então, eu acho que eu acho que o caminho mais fácil é a própria população orientar o próximo, fiscalizar e também denunciar. E será que a acessibilidade é respeitada no Brasil? A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber a opinião das pessoas. Agora que é um tema que vem crescendo, mas ainda não tem toda a visibilidade que merece.
Eu vejo que em locais particulares ocorre uma preocupação com a acessibilidade, mas em locais públicos eu vejo que essa preocupação não é levada em consideração. Tem amigos que são cadeirantes, inclusive são para-atletas, e nenhum deles é muito respeitado. Os deficientes, né, eles precisam ser mais respeitados, né, porque muitas das vezes a gente estamos na parada, né, de ônibus, e muitas das vezes a gente não vê, né, os motoristas parando, muitas das vezes ali para aquelas pessoas, né, que têm necessidades especiais. Tem leis que facilitam sim essa acessibilidade, só que eu acho a gestão, na minha opinião particular, a gestão é um pouco falha, às vezes, em alguns órgãos em específico, né? Mas assim, é bem visível isso sim, e já tem melhorado muito a questão de acessibilidade. Doutor Eduardo, a Constituição de 88 pode ser considerada um marco na garantia dos direitos das pessoas com deficiência? Representou, sim. Houve diversos dispositivos que protegem as pessoas com deficiência. O próprio princípio da igualdade, muito bem destacado, o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas eu acredito que nos últimos 15 anos, aí sim a gente pode falar de uma evolução legislativa, porque a Constituição muitas vezes precisa ser regulamentada por outras leis. E essas leis vieram posteriormente. Mas foi um marco, sim. Trouxe muita coisa útil. Doutora Kelly, e a lei de cotas é um marco também? Ah, com certeza. Eu acho que é a lei que trouxe dignidade, né, à pessoa com deficiência. Hoje, apesar de ter a necessidade da lei, porque se a empresa não cumpre a lei, ela é penalizada, mas a partir do momento que ela cumpre, ela começa a conviver com a diversidade, muda-se a maneira de pensar, de ver o mundo, e você se torna uma pessoa melhor, com certeza. Sem contar o que você traz de bom, né, para a pessoa, ela se sente útil para a sociedade. Ela é preparada, nós temos hoje várias ONGs, né, como a PAI aqui em Brasília, que prepara a pessoa com deficiência intelectual e múltipla para o mercado de trabalho. Você não tem noção como é perceber a felicidade dessas pessoas quando elas chegam no mercado de trabalho. São sempre os melhores funcionários da casa. Então, isso é promover a cidadania. Isso é promover o bem-estar geral. Bom, para encerrar, gostaria de saber rapidamente de vocês quais são os maiores desafios hoje para garantir a acessibilidade. Doutor Eduardo. Eu acho que o maior desafio é conscientizar a população de que a gente tem os mecanismos para implementar essa acessibilidade de forma ampla. Então, eu acho que o desafio é orientar a população e fazer com que a própria população participe. Cobrar, o Estado tem a obrigação e está devendo muito, mas se a população participar, a gente talvez alcance resultados mais rápidos e mais úteis. E para a senhora, doutora Kelly? Flávio, eu acredito que é vencer o preconceito e nós vermos que eu e você somos iguais perante a lei. E a pessoa com deficiência tem o mesmo direito que eu tenho de usufruir de todas as benesses oferecidas. Então, o que eu posso te dizer? Deficientes são os edifícios, são os prédios públicos, deficientes somos nós que não sabemos respeitar. Então, nós temos que ter essa conscientização. Eu acho que a sensibilização é a palavra. Nós temos que nos conscientizar que os direitos são iguais e eles precisam ser cumpridos. Bom, com essas palavras tão importantes aqui, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Kelly, doutor Eduardo, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco no estúdio da TV Justiça. E se você quiser fazer parte do nosso programa, é só enviar sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!